Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos com muita alegria dando início a mais um estudo da nossa série de estudos semanais. Hoje, mais um capítulo do livro Encontro Marcado, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O capítulo de hoje, Companheiros de Experiência, o tema que nós vamos abordar, estudar e refletir é sobre os espíritos obsessores. É um tema muito interessante e que certamente nós não vamos aqui esgotá-lo, nos próximos minutos, mas que a gente gostaria sim de trazer, para a reflexão de todos nós alguns pontos que Emmanuel destaca nesse capítulo e que são realmente muito importantes para a nossa reflexão. Até porque, como começa Emmanuel no capítulo, as nossas definições dos obsessores, elas são, na grande maioria das vezes, como se estivéssemos falando de uma outra raça, uma outra raça de espíritos. Estivéssemos falando de seres repugnantes, assombrosos, E, na verdade, nós estamos falando de filhos de Deus, assim como nós, que sim, se comprazem no mal ainda, ou, na grande maioria das vezes, desejam ardorosamente a vingança contra aqueles que são os obsidiados, contra aqueles os quais se aproximam, sempre com a participação efetiva deste, do obsidiado, em processos de sintonia, nós vamos falar sobre isso, mas que definitivamente são, assim como nós, filhos de Deus. E Emmanuel define muito bem ali na sequência, no segundo tópico, que nós destacamos para vocês, são eles, os obsessores, seres humanos, assim como nós mesmos, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Então, nesses processos obsessivos, que se estabelecem como nós colocamos, porque o obsediado, aquele que está junto com o obsessor nesse processo, ele possui tomadas mentais, para usar um termo, que é utilizado num dos livros que nós nos baseamos para poder trazer o estudo de hoje, o livro da nossa companheira recém-desencarnada, que nos deixou há pouco tempo, mas a Sueli Caldas Schubert, mas nos deixou uma obra belíssima sobre esse tema, a quem eu recomendo a todos a leitura, o estudo. O livro chama Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. Então, é um tema, um livro muito importante sobre esse tema, e que lá nesse livro a Sueli nos traz que o que possibilita a conexão com o obsessor são essas tomadas mentais, as nossas inferioridades, enfim, através do nosso pensamento, da nossa vibração, que possibilitam que esses processos sejam instalados. Mas, como nós destacamos, Emmanuel nos traz uma visão sobre os obsessores, lembrando-nos que eles são seres humanos assim como nós, e que estão nesses processos muitas vezes desejosos da vingança, por sermos cúmplices no passado, ou por termos agido mal para com eles, companheiros nas ações equivocadas, e que hoje esses obsessores se aproximam de nós desejosos da vingança, e que importante se faz, muito importante se fazem junto a nós nessa proposta, nesse processo instalado, o processo obsessivo, que vai nos possibilitar um trabalho de mudança da nossa intimidade. Então, mesmo assim, Emmanuel nos traz que as leis de Deus jamais o abandonam, ou seja, os obsessores,
e selam o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício, né? Então, olha que importante, Emmanuel nos lembra nesse momento que mesmo as criaturas para as quais nós temos definições tão pesadas, né, como demônios, né, desencarnados, espíritos perversos, entre outros, né, parecendo que nós estamos tratando de outra raça, mesmo para esses, Deus, né, possibilita que eles venham, né, esses espíritos que ainda comprazem, né, no mal, um desejo de vingança, no ódio, muitas vezes, né, possibilita que eles venham ao corpo de carne em uma nova etapa reencarnatória através de um ventre materno, né, que lhe nutrirá do amor e do apoio naquilo que ele necessitar. Observem, olha que observação importante, que reflexão importante que Emmanuel nos traz, né? Nem aquelas criaturas as mais perversas que nós possamos encontrar, os nossos maiores inimigos, aqueles que, né, se perpetuam, parecem, né, se perpetuar na ação no mal, nem esses são privados, quando numa etapa reencarnatória, de um ventre materno que os acolhe e que os apoiará na existência, né? Então esse é um ponto importantíssimo para a nossa reflexão. Continuando, Emmanuel nos traz, né? Se a bondade do Senhor nos encaminha, ou seja, os obsessores, através desses processos, é que partilhamos, nós e eles, obsediados e obsessores, o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Olha que reflexão importante, gente. Então, nesses processos obsessivos, né, assim como os obsessores, né, precisam ser demovidos das suas ações maléficas, né, demovidos do seu desejo de vingança, demovidos de se perpetuarem no ódio, né, de permanecerem no ódio, né, assim nós também precisamos trabalhar as nossas tomadas mentais, né? Nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições morais que possibilitam essa conexão, que possibilitam que esses processos se estabeleçam. Então, as frentes de trabalho são de ambos os lados, né? Do obsessor, mas também do obsediado. E muitas vezes, né, destacamos aí que esses processos obsessivos serão o início de uma reviravolta na vida do espírito, né? Através de um processo obsessivo, o espírito vai chegar a uma casa espírita, ser acolhido, ser instruído, né? Começar ali uma etapa de mudança em sua vida, através do conhecimento da doutrina, do Evangelho de Jesus e, acima de tudo, da mudança, né, nas ações do dia a dia que ele se propõe. E lembrando qual foi o gatilho para essa transformação, né? Exatamente a instalação do processo obsessivo, né? O obsessor que se aproxima, desejoso de vingança, e passa a ser um companheiro de trabalho, né? Então é disso que Emmanuel fala nesse ponto, né? E ele fecha, né, o capítulo, e esse destaque que nós trouxemos ali no último tópico, sobre a prece, a importância da prece nesse papel junto aos obsessores, né? Emmanuel diz: e comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida, né? Então, olha o papel fundamental da prece, da oração nesse momento, né? Primeiro, né, para que nós possamos clarear o nosso íntimo, e mais uma vez destacamos aí o papel benéfico, né? Olhando com esse olhar, né, benevolente sobre aquele que se aproxima com a intenção do mal, mas que nos faz reagir, né, através da prece, iluminando o nosso íntimo, né, nos ajudando no esforço de entendimento,
ajudando também com a nossa mudança do patamar vibratório, buscando elevar o pensamento ao alto, o auxílio também a esse que se aproxima com a intenção do mal. Né? Então, olha que mecanismo, né, bonito, né, que se estabelece através da misericórdia de Deus de ambas as frentes, né, tanto do obsessor quanto do obsediado, e na qual fica claro, né, que Emmanuel nos traz, a prece tem um papel fundamental. Então, sobre os nossos companheiros de experiência, como tão bem definiu Emmanuel, né, sobre esses nossos companheiros, nós trouxemos alguns destaques dessas obras que, mais uma vez, nós frisamos aqui, sugerimos, né, a leitura, a busca das informações, né, entre elas destacamos, né, o Seara dos Médios, o capítulo Obsessores, que a gente destacou o primeiro item ali, que nós vamos ler daqui a pouco, e também o Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Então, no primeiro tópico, Emmanuel também, o nosso companheiro Emmanuel, nos fala, através da psicografia de Chico, lá no Seara dos Médiuns, uma definição muito interessante sobre os obsessores. Quem são os obsessores? Obsessores visíveis e invisíveis, porque nós temos obsessão, né, é bom destacar, de encarnado para encarnado também, né, pois são espíritos da mesma forma, só que encarnados, né, e temos obsessores, né, processos obsessivos de encarnado para desencarnado e vice-versa. Então, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossa mão. Olha como que Emmanuel chama atenção aí para nossa, né, aquilo que nós colocamos no outro slide, né, como a nossa participação ativa nesse processo, pela nossa construção do ontem, né, que nos trouxe a essa situação hoje, né, ou a nossa construção hoje junto a esses espíritos que serão os nossos, entre aspas, né, companheiros algozes, companheiros amanhã, né? Então, Emmanuel destaca nesse primeiro item aí a nossa participação ativa nesse processo. No segundo, um trecho lá do Obsessão e Desobsessão de Sueli, que ela nos traz, que obsessor é o irmão, olha próximo, filho do mesmo pai, né? Pai de amor e bondade. Obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desengano desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, mais uma vez, reforçando, né, que esses irmãos, companheiros de experiência, a quem nós muitas vezes, né, damos definições tão pesadas, tão pejorativas, né, eles são os nossos irmãos e também estão nessa situação hoje, né, de desequilíbrio, de sofrimento, com a nossa participação no ontem, né? E uma outra definição que está nesse mesmo livro, que eu gostei demais e que reforça o conceito que Emmanuel nos traz, né? Quem são os obsessores? Doentes da alma, né? Possuem sementes de bondade, pois são filhos de Deus, né? Recursos positivos que estão abafados, adormecidos, ou seja, vão ser despertados logo ali à frente, né? Então, os obsessores são doentes da alma. E aí Emmanuel traz no capítulo também, eu não destaquei aqui, mas vale o reforço com essa frase aí que a gente destacou agora. Emmanuel fala que se nós somos capazes de cuidar dos enfermos da carne, né, por que não seríamos capazes de cuidar dos enfermos da alma, né? E quem são eles? São os obsessores, pela definição que a Sueli Caldas Schubert nos trouxe, né? E que mais uma vez destacamos, né? Essas sementes de bondade, esses recursos positivos serão certamente despertados logo ali, assim que esses irmãos forem esclarecidos, né? Demovidos, nossos companheiros no estudo, no esclarecimento, né, para que possam ter uma nova perspectiva de vida, verdadeiramente livres, né,
daquele grande cárcere que é o cárcere do ódio, do desejo de vingança. E para finalizar, nós trouxemos ali mais uma frase que está na Gênesis, no capítulo 14, no item 46, sobre a prece nesses processos obsessivos e a prece, né, em favor dos obsessores. Né? Lá a Gênesis nos traz que em todos os casos de obsessão, em todos, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Né? Então, seja, né, para nos clarear o íntimo e para que possamos ter uma visão mais clara, mais límpida, né, mais fraterna desses nossos companheiros de experiência, né, ou em favor, né, de que esses irmãos sejam demovidos dos seus propósitos momentâneos no mal, a prece é a ferramenta mais importante ao nosso alcance. Agradecemos por mais esse estudo e até a próxima semana.